internet. Agora, a gente sabe também que nós estamos num momento de discussão política do tema, não só no Brasil como no mundo. É importante frisar, em primeiro lugar, que a questão de governança da internet no mundo, toda essa discussão que tem chegado aqui ao Brasil sobre como estruturar o registro de domínio, como funciona os números e a codificação dessa estrutura de engenharia, nós percebemos que há e sempre houve uma tentativa e uma discussão técnica entre os provedores de aplicações, leia-se grandes ou pequenos grupos econômicos que se utilizam da rede, e também a discussão com os detentores e provedores das infraestruturas de telecomunicações. Então, é natural que haja, isso sempre acontece também em âmbito internacional, uma tentativa de captura, né, da gestão e da governança da internet, não só nacionalmente, como também internacionalmente. Então, quando nós reparamos, por exemplo, movimentos como o da União Internacional de Telecomunicações, no sentido de tentar, via determinados dispositivos internacionais, buscar esse controle da internet, e, por outro lado, há um barramento a essa ação por parte de determinados países que gostariam que a internet fosse como foi constituída, e eu discordo completamente com a posição do conselheiro da Anatel, do ponto de vista que a governança da internet hoje está em xeque por uma questão de segurança. A gente não pode misturar uma coisa com a outra. Governança da internet é uma coisa, segurança de cada nação, segurança com equipamentos seguros, com certificação, homologação e uso de software e hardware seguro, com análise de dados, com lei de proteção de dados pessoais. Lembrando que, para essa área avançar, nós precisamos de três blocos importantes do ponto de vista legal. Primeiro bloco, o Marco Civil da Internet, na concepção original da forma como ele foi concebido e apoiado, inclusive, pelo Comitê Gestor da Internet, com toda a composição da representatividade da sociedade civil organizada, do governo e da academia e setor privado. Segundo bloco, uma lei de proteção de dados pessoais que permita a estruturação jurídica de questões do tipo soberania de dados, transferência internacional de dados, questões referentes à própria privacidade, uma autoridade reguladora dessa proteção de dados pessoais nos mesmos moldes que a União Europeia tem feito, e que hoje, inclusive, é um dos modelos internacionais da estruturação legal dos aspectos referentes à proteção de dados pessoais, e uma outra discussão, que o presidente do INPI está aqui, referente a direitos de propriedade intelectual na rede. Esses são os três grandes marcos normativos que pavimentam o desenvolvimento de uma economia digital que é baseada exatamente nesses instrumentos que foram criados técnicos ao longo do tempo. Basta ver o seguinte: foi muito interessante sair uma reportagem completa no New York Times, nos Estados Unidos, comparando, por exemplo, empresas que eram empresas líderes em determinados segmentos no passado, 20 anos, 25 anos atrás, e atualmente, do ponto de vista da área de tecnologia. E é interessante ver que das 10 principais empresas mais inovadoras do mundo, dada exatamente por grandes especialistas, 9 são referentes à área de tecnologia da informação e comunicação. E não é à toa que essa discussão tem também tomado, inclusive, as discussões do dia a dia, por exemplo, do americano médio. É uma área que cresce de importância, não só aqui no Brasil, como internacionalmente, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de usos e hábitos, costumes com o advento das mídias sociais, com a mobilidade, que nós chamamos, tem um termo técnico para isso, computação pervasiva ou computação ubíqua, que é cada um ter o seu dispositivo móvel e acessar a internet a partir desse dispositivo móvel. Então, essa governança da internet, a gente tem que lembrar muito bem que o Brasil é um modelo e uma referência internacional na forma como ela foi construída. Então, os avanços que aconteceram a partir da constituição do Comitê Gestor da Internet, a partir de 95, depois em 2003, mostra exatamente uma composição que nós chamamos de multi-stakeholder, um termo em inglês para dizer que exatamente você tem ali vários atores envolvidos. O governo é uma minoria, tem 9 membros no caso do Brasil. Por que isso é importante internacionalmente? Muita gente se pergunta por quê? Porque há muitas vezes a tentativa de países, isso é bom frisar, países que
gostariam ou utilizam do poder estatal para censura da rede, nós vamos lembrar muito bem países que gostam de utilizar exatamente um poder estatal no sentido de censura, de levar essas discussões para alguns foros internacionais. E, por outro lado, há países que gostariam que a internet continue como está, exatamente pelos próprios modelos inovadores, por empresas, por exemplo, que só conseguiram constituir, serem grandes atualmente, como o Google, por exemplo, exatamente pela existência de um modelo da internet como ele foi estabelecido hoje. E o Brasil, então, tem o governo como minoria, você tem ali, já foi mostrado, diversas entidades representativas, e não é à toa que, em todos os fóruns internacionais, o Brasil é extremamente elogiado pelo modelo adotado e pelo modelo constituído. Basta ver desde o Internet Governance Forum, que é um bloco da ONU de discussão, o IGF, sobre a governança da internet no mundo, até, por exemplo, nas discussões relativas à ICANN, que é, de fato, uma entidade que organiza o registro de domínios no mundo. E é bom frisar um outro ponto também. A participação e a coordenação intragovernamental, no caso brasileiro, que também é muito elogiada internacionalmente, que apesar da ICANN ter esse registro, ela tem um bloco chamado GAC, que é um conselho de assessoramento governamental, em que representantes dos governos das diversas nações se assentam para essa discussão. E o Brasil tem uma coordenação intragovernamental muito interessante que eu gostaria de frisar. Num primeiro momento, nós temos, por exemplo, a Anatel, que, pela Lei Geral de Telecomunicações, é importante deixar isso muito claro, ela é responsável pela infraestrutura de telecomunicações. Então, todas as partes referentes às discussões internacionais e à gestão da infraestrutura de telecomunicações, que é uma camada embaixo, a Anatel participa representando o governo brasileiro. Na ICANN, há uma discussão e uma participação conjunta entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre o Ministério das Relações Exteriores e entre o Ministério das Comunicações em temas referentes a alguns tópicos que abrangem registros de domínios, etc. E é muito interessante a participação e a atuação do Ministério das Relações Exteriores na gestão internacional, digamos, da internet. Ou seja, isso toma, exatamente por esse misto público-privado que tem a cara da internet no mundo inteiro, isso acaba refletindo também na própria gestão e governança da internet no Brasil, que acaba, então, criando um modelo em que você espelha tanto os aspectos públicos e privados da constituição da rede mundial, levando em consideração as possibilidades de inovação, de startups, que são empresas de base tecnológica brasileiras que se utilizam da rede e dos modelos que a rede, como ela foi constituída, para gerar negócio, inclusive, para o Brasil. Veja, grandes grupos nacionais que foram constituídos e hoje exploram várias atividades econômicas na rede, até, por exemplo, toda essa discussão referente a participação do Brasil em comissões como o ICES, a parte toda referente à Comissão de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento das Nações Unidas, em que o Ministério das Relações Exteriores, por atribuição legal, tem, então, uma participação efetiva, uma participação de atuação, inclusive de barramento de tentativas de aumento ou da parte pública da gestão internacional, da governança internacional da internet, quanto da parte da gestão privada. Então, tem que haver, de fato, um equilíbrio nisso, e é uma tentativa exatamente do país de manter esse equilíbrio não só nacionalmente, como também nas discussões internacionais. Então, por exemplo, como a ICANN ela tem um aspecto privado e ela tem um grande potencial gerador para a própria economia americana, ou pela própria estrutura de governança americana, muitas vezes é extremamente relevante a participação de outros países no sentido de equilibrar as extensões do regime internacional, que muitas vezes é privado, que se desdobra para o regime público e vice-versa. Então, exatamente pelo caráter público-privado da rede, é extremamente importante uma gestão compartilhada, né? Por isso que nós vemos com muito bons olhos, e não é à toa que toda a estratégia, toda a execução da internet brasileira do ponto BR é muito elogiada, não só aqui no país, como também internacionalmente, que envolve esse conjunto de atores diversificados que exige, portanto, uma coordenação intragovernamental muito grande. E um outro ponto também muito interessante que chama a atenção, do ponto de vista de segurança,
né? Já que esse ponto foi tocado, nós estamos participando ativamente dos esforços do governo brasileiro, porque nessa área uma coisa é você garantir no curto prazo algumas medidas legais ou algumas medidas de garantias do ponto de vista das relações entre países, mas o que vai ser feito para garantir a maior segurança das redes brasileiras ou a maior segurança da rede brasileira. E para isso a gente sabe que nós temos que deter autonomia e conhecimento tecnológico. E autonomia e conhecimento tecnológico passa exatamente por grandes investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem empresas brasileiras, empresas que conheçam como a infraestrutura é montada, a homologação de equipamentos seguros, uso do poder de compra com tecnologia nacional. Ou seja, são temas que não necessariamente eles são confrontados na governança da internet. Os temas de segurança eles têm que ser confrontados do ponto de vista de, primeiro, infraestrutura de comunicações. Onde o Brasil vai passar um cabo submarino, onde vai estar um ponto de troca de tráfego, quais são os equipamentos que estão nesse ponto de troca de tráfego, qual é a encriptação segura desse hardware que vai estar na ponta, qual o tipo de software que roda nas máquinas, por exemplo, dos senhores senadores aqui na casa. Qual o tipo de software, se ele não tem então, um conceito técnico, que ele tenha uma espécie de backdoor. Eu posso, por exemplo, programar um determinado software para ele remeter, toda vez que você entra com o seu dispositivo móvel na internet, todas as informações do seu e-mail, etc., para um determinado servidor. Né? Quem homologa se, de fato, esses equipamentos têm uma certificação segura? Então, esse é um ponto que a gente precisa, às vezes, ter um pouco de cuidado, de não, inclusive na discussão do Marco Civil da Internet, a gente conseguir, ao mesmo tempo, garantir um Marco Civil da Internet que envolva as questões de privacidade, de neutralidade de rede, porque você não pode desbalancear a relação concorrencial entre provedores de infraestrutura e detentores do conhecimento ou das aplicações de internet numa camada mais alta. É necessário exatamente manter esse equilíbrio concorrencial. E, ao mesmo tempo, você precisa garantir uma proteção de dados pessoais que não necessariamente envolve, inclusive por ponto de vista técnico, armazenamento de todos os dados, por exemplo, no país. Como que a infraestrutura de rede vai suportar um armazenamento, por exemplo, de dados integralmente feitos no país? Como que isso impacta os modelos de negócio de diversas empresas nacionais ou empresas internacionais que atuam no segmento do país e que investem aqui no país? Então, a gente tem que exatamente separar Marco Civil da Internet, proteção de dados pessoais e propriedade intelectual na rede. E, ao mesmo tempo, a nossa ideia, inclusive, está nessa casa, é uma proposta que nós apoiamos, esse projeto de lei que, na verdade, organiza, digamos, do ponto de vista legal, o registro de nomes e domínios. Por quê? Porque, de fato, nós operamos hoje baseados exatamente no decreto presidencial. Há uma leitura que a gente poderia dar exatamente uma garantia legal muito mais forte ao processo via uma lei que estabelecesse exatamente sobre registro de nomes e domínios. Não estou dizendo sobre governança da internet, que é um aspecto mais amplo, mas sobre nomes e domínios. O PL ele versa sobre registro de nomes e domínios e dá essa autorização legal ao Comitê Gestor da Internet, ao NIC-BR, de operar. Isso não tem a ver com a composição da governança da internet, não tem a ver com o número de membros, não tem a ver com uma expansão do seu escopo de atuação. O projeto de lei que foi relatado aqui, ele diz estritamente sobre registro de nomes e domínios. É o ponto .br, como ele é feito, como ele deve ser operacionalizado. Então, do nosso ponto de vista, ele dá uma segurança legal da operação existente atualmente, que é feita de forma bastante competente pelo NIC-BR. Então, eu queria concluir dizendo que esse é um tema que vai permear cada vez mais essas discussões, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, que é um tema que cresce, a sociedade cada vez mais é conectada, cada vez mais você tem uma expansão do uso de dispositivos móveis, você tem uma infraestrutura de telecomunicações para suportar isso que precisa crescer cada vez mais. Então, a sociedade que passa a ser uma sociedade do conhecimento e da informação e do conhecimento, passa a demandar cada vez mais instrumentos legais que envolvam exatamente garantias para a operação, tanto do ponto de vista dos costumes, das mídias sociais, quanto do ponto de vista das operações econômicas que geram nessa rede. Eu dou um dado interessante. Hoje, por exemplo, para concluir, para ver como que esse tema vai subir de relevância e cada vez mais vão existir mais audiências públicas como essa que vão discutir temas referentes à economia digital. Primeiro, olhando publicidade. A publicidade na internet hoje, ela já é referente a 60% em relação a todas as outras mídias.
40% é o total, somado rádio, TV. Quando nós olhamos, por exemplo, a maior receita publicitária no Brasil, é a segunda, terceira ou quarta maior, nós começamos a enxergar cada vez mais um número grande de empresas exatamente na internet. Quando nós olhamos as transações do comércio eletrônico em comparação com o comércio real, nós vemos um crescimento extremamente abrupto em que o comércio eletrônico brasileiro chega a uma cifra de 52 bilhões de reais de operações anuais. Então, cada vez mais esse tema vai tomar uma relevância muito grande. Eu acho que é de extrema relevância, de extrema importância que o Senado Federal esteja envolvido e com bastante conhecimento dos senadores sobre os diversos blocos e os diversos pesos nessa balança. Então, com isso, eu queria agradecer aqui ao senador Aníbal Diniz também pela chegada. Obrigado.